O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um instante, caríssimos, mais uma vez, sejamos bem-vindos a esta Santa Missa, uma manhã gelada, mas propícia para falarmos com Deus e também permitirmos que o Senhor fale conosco. Seja bem-vindo você que nos acompanha também através da internet. Deixe nos comentários a sua intenção e compartilhe esta santa liturgia. Nós ouvimos este bonito trecho do Evangelho de São Mateus, no qual Jesus recorda a Pedro quem ele é e também diz a Pedro quem é o próprio apóstolo. A partir de duas perguntas. A primeira delas tem certa importância, mas nem tanta. E a segunda pergunta que de fato o Senhor faz também a nós. Ele diz a Pedro: olha, caríssimos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Recordando que eles estão em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é uma cidade pagã. Foi fundada pelo tetrarca Filipe da Itureia em homenagem ao imperador César Augusto. Então, Cesareia é a cidade de César, César Augusto imperador. Nessa cidade de Cesareia existia, além dos judeus, também muitos povos pagãos. Ali existia um templo onde se venerava um deus chamado Pan, por isso que essa cidade era chamada inclusive de Pânias, antes de ser rebatizada com o nome de Cesareia. Mas também havia um templo ao deus imperial, o próprio imperador, o próprio César Augusto. Daí, neste lugar onde existiam tantas concepções diferentes de Deus, tantas visões do Altíssimo, é que Jesus faz aos seus discípulos: olha, quem que o pessoal fala que eu sou? Os discípulos, com muita boa vontade, respondem, alguns dizem que o Senhor é João Batista, que já havia sido morto naquela altura. Outros dizem que o Senhor é Elias, que retornou, o grande profeta do Antigo Testamento. Jeremias, também um grande profeta, ou algum dos outros profetas veterotestamentários. Jesus não dá muita bola para aquilo que pensam sobre ele, haja vista que estes não o conhecem. Então é muito próprio daqueles que não conhecem Jesus achar que ele foi até uma boa pessoa, mas não saber da sua identidade. Agora, o que importa é aquilo que os seus discípulos pensam dele, porque a resposta a essa pergunta é que vai garantir a solidez da igreja, é que vai garantir a Pedro o título de pedra, de alicerce. Daí Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, iluminado pelo Espírito do Senhor, afirma: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É a grande resposta sobre a natureza de Jesus, sobre a pessoa do Mestre. O discípulo não pode se contentar em acreditar que Jesus é uma boa pessoa, em ter a convicção de que Jesus foi um grande homem. Não, o discípulo deve dar um passo a mais. Compreender, iluminado pelo Espírito Santo, que Jesus é o Messias, ou seja, é o Salvador esperado. Ou nós procuramos a salvação nele, ou nós não encontraremos esta salvação esperada em nenhuma outra instância ou circunstância da vida. O nosso dinheiro não nos salvará. Ele pode nos ajudar nesse caminho de salvação, mas ele não salva. O nosso trabalho não nos salvará. É um instrumento, é um meio que nos ajuda a nos salvar, mas não é ele que nos salva.
A nossa família não nos salvará. A nossa saúde não nos salvará. Todas as instâncias do mundo não nos salvam. São instrumentos, veículos para a verdadeira salvação que encontramos em Jesus Cristo. De modo que o muito com Deus é tudo e o muito sem Deus é nada. Jesus é o Messias, o Salvador esperado. E é o Messias porque é filho do Deus vivo. Filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, neste sentido, é Deus também. Por isso que São Mateus coloca filho com letra maiúscula. Filho, simbolizando, significando e dando a certeza de que Jesus é igualmente Deus. Não é um Deus da morte, mas um Deus da vida. Por isso, tudo aquilo que tem como consequência morte, destruição, degradação humana ou mundana, não é de Deus. O nosso Deus é o Deus da vida, que promove a vida em todas as circunstâncias. É justamente este Deus que o Evangelho de hoje nos recorda. Jesus é o Messias, o Salvador, o ungido, Filho do Deus vivo. Portanto, está a favor da promoção da vida. E a partir desta revelação, Jesus revela também quem é o apóstolo Simão. Ele fala primeiro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Feliz és tu. A tradução não é das melhores, porque em grego se diz makario eroi pitokoi, ou seja, bendito e feliz, bem-aventurado, né? Bendito e feliz você, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus, ele não edifica a igreja sobre as virtudes humanas do apóstolo Pedro. Jesus edifica a igreja sobre a profissão de fé, sobre aquilo que o apóstolo Pedro acredita. Sobre esta fé, ou seja, que Cristo é o Messias, o Filho do Deus vivo, é que está alicerçado a Igreja Católica. E toda vez que nós perdemos de vista quem é Jesus, consequentemente nós perdemos de vista também quem somos e consequentemente o que é a igreja. A igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus, que é o Messias, o Filho do Deus vivo. Assim como o apóstolo Simão recebe o epíteto de pedra, ou seja, aquele que é firme, aquele que é sólido a partir dessa fé, nós também somos exortados nesta sagrada liturgia a recordar essa dimensão de solidez, de firmeza da nossa fé católica, da vivência dos valores católicos, da procura da vida e, acima de tudo, da vivência da nossa religião. Nós estamos numa época onde facilmente as pessoas confundem um pouco as coisas e começam a achar que a religião é dispensável. Essa semana, inclusive, teve uma atriz que afirmou que a religião é uma doença. A religião não é uma doença. Ou como afirmava o sociólogo Marx, a religião não é o ópio, a droga do povo. Doença é o pecado. E esse nosso mundo está realmente doente, embebido de pecado, confuso, com a visão um tanto quanto escurecida por conta de seus pecados. Nesse contexto, a religião é a cura, a religião é o remédio, porque a partir da religião nós conhecemos de fato quem é Deus e evidentemente teremos clareza de quem somos nós e quem é a humanidade. Aliás, é isso que significa a palavra religião. Religião vem do verbo latino religio, relegere, que significa religar. Religião é o modo através do qual nós nos religamos a Deus, por meio de preceitos, por meio de ritos, através de ações, atitudes que nos aproximam do próprio Deus. Portanto, caríssimos, nesse dia em que Jesus afirma para Pedro que ele é pedra e edifica sobre o apóstolo, ou melhor, sobre esta fé, a sua igreja, sejamos capazes de viver realmente a nossa religião. Sermos bons católicos, santos discípulos, homens e mulheres amigos de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.